meus queridos, vamos falar um pouco agora aqui dentro do planejamento e controle de obras sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA que, na verdade, ele é utilizado em atividades que exigem aprimoramento contínuo. Então, se eu vou construir ali uma vez na vida, por exemplo, um empreendimento único e exclusivo, um shopping na cidade de Mantena, um shopping center, eu tenho uma construção, eu tenho uma construtora, eu vou do início ao fim do meu projeto. Então, não tem nada de cíclico nisso. Você que pensa, o projeto em si, ele tem um início, meio e fim muito bem definido, ele não se repete. Mas dentro das etapas, eu vou várias vezes, ou por diversas vezes, construir alvenaria, eu vou por diversas vezes concretar estruturas de concreto, eu vou, por exemplo, apresentar instalações de diversos ambientes. Então, diversos processos dentro da construção, que por si, por essência, é um processo de início, meio e fim, são repetitivos e eu consigo acompanhar ao longo da execução, aprimorá-los através do ciclo PDCA, que vem de Plan, Do, Check and Act, ou seja, planejar, fazer, checar aqui, né, e agir. Vamos ver então um pouco mais sobre essa ferramenta, essa metodologia de gestão chamada ciclo PDCA. O que ele se baseia? Princípio da melhoria contínua. Então, a cada ciclo eu preciso evoluir, eu preciso melhorar para ter então um controle permanente e aferir o desempenho daquilo que eu me proponho a fazer. Só assim eu consigo alcançar metas cada vez mais altas e planejar melhor os meus empreendimentos. Então, veja que toda a sequência de ações ordenadas e interligadas vão formar um conjunto cíclico. Olha, vai do número 1 ao número 8 aqui nesse exemplo, tá? Nós não podemos ser taxativos e falar, tem 4 na primeira fase, 1 na segunda. Calma, vocês vão ver ali diversas apresentações do ciclo PDCA e em diversas delas a essência vai ser a mesma, embora os termos possam variar. Veja, não basta planejar, não é suficiente delinear uma metodologia, os prazos e os recursos requeridos. Então eu não preciso, não basta só eu chegar, olha, o prazo é esse, o recurso é esse, montei meu cronograma. Eu preciso monitorar, comparar e evoluir dentro desses processos da construção que são, como eu disse, cíclicos, né? E como a gente já havia dito, a Dora Matos define que o planejamento ele é parte integrante de um todo, né? Toda a área técnica deve ser um compromisso geral de todo mundo, não só a área de projetos ou a área de orçamento, né? A área de planejamento. Então veja, dentro do plan, eu tenho que identificar os problemas, analisar os fenômenos, analisar o processo e desenvolver um plano de ação. Então aqui eu identifico e proponho uma ação. De fato, no do, né, no fazer, a gente executa. No check, eu vou verificar e, por último, vou ter alguma ação de melhoria, ação de avanço para estabelecer padrões. Pode ser que eu já tenha atingido as metas específicas e eu então preciso padronizar, manter do jeito que está, até que eu verifique, né, que há mais uma vez uma falha de processo e aí melhoro. Isso é muito interessante, olha só, o slide, gente, ele está cheio de informação, mas é para você depois pegar e dar uma lida. Eu falo aqui de maneira muito dinâmica, rápida, para você entender, frisar na hora de estudar. Pega e leia, claro, o slide com calma. Isso acaba sendo uma fundamentação teórica para vocês, até porque isso tudo veio do livro do planejamento do Aldo Doria Matos, Planejamento e Controle de Obras. Vamos lá. Plan, planejar. Está aqui, ó, estabelecer uma meta, identificar o problema e elaborar um plano de ação. Estudar o projeto, definir meta, definir cronogramas e programação. Fazer, desempenhar. Só peço uma atenção aqui. Fazer e desempenhar não é só executar as atividades. O do vem de fazer, desempenhar, mas vem de educar e treinar. Então é uma parte aqui de conscientização. Do planejamento eu defino metas, estabeleço um plano. Na hora de fazer, não é só fazer mecanicamente. Preciso conscientizar a equipe e treiná-la, caso seja necessário. Daí a gente vem em check, que é checar, monitorar. E como é que eu monitoro? Geralmente, confrontando com o que foi observado no período, com as KPIs, né? Key Performance Indicators, ou seja, indicadores de performance. Só assim eu sei
se eu estou ou não atingindo resultados. Comparo o que foi atingido com o que foi previsto. E por último, faço o quê? Ajo, tenho que ter ação. Mas a ação pode ser, inclusive, manter. Se eu estou com um sistema muito bom, um ciclo de produção muito bom, eu mantenho, né? Eu deixo aí aquilo como um processo consolidado e satisfatório. Ou então, vou elaborar novos planos de trabalho, aí na fase de planejamento novamente, para melhorar a qualidade, eficiência e eficácia. Foco, então, no aprimoramento contínuo. No ciclo PDCA, o que a gente tem de grande aprendizado? Não há planejamento inicial que não precise ser atualizado no decorrer do projeto. Perfeito, isso é fato, a gente pode avançar sempre. Em virtude da grande quantidade, veja isso, grande quantidade de variáveis envolvidas no processo da construção civil, mão de obra, suprimento, intempérie, interferência, retrabalho, perda de produtividade, tudo pode influenciar. Então, o ciclo PDCA se encaixa muito bem nas atividades, porque nós precisamos ali sempre estar considerando essas variáveis e muitas outras, né? Como eu disse, o ciclo não se esvai apenas com um giro, ele tem que rodadas sucessivas de avanço. Atualização constante, uma vez que uma obra é muito dinâmica, e aí eu friso aqui na tela, porque é uma coisa que muitas vezes cai, que é uma apropriação de índices, a apropriação de custos, apropriação de campo. Veja o que é apropriação. Olha, é comum que as durações na hora do projeto, as durações que a gente atribuiu para determinadas atividades do cronograma não consigam ser todas obedecidas e alcançadas. Quando eu falo aqui duração, eu posso colocar também os custos que eu estipulei inicialmente, pode ser que eles não consigam ser estabelecidos e alcançados, motivo pelo qual é preciso aferir o que foi feito. Neste passo, podem ser apropriados índices de campo e produtividades reais das equipes, além de ser necessário avaliar os desvios em relação ao planejamento em vigor. Então aqui eu quero falar o quê? Quero falar aqui da apropriação. Apropriação de quê? Pode ser apropriação de índices de campo, apropriação de produtividades reais, apropriação de índice de custos. A apropriação é uma medida quantitativa usada para a gente avaliar o desempenho ou os custos de um projeto. Então, assim, se eu estou supondo que aquele determinado serviço de embolso leva 2 horas por metro quadrado, eu planejo isso, eu primeiro, por base na experiência do projetista, do planejador, ele estabelece 2 horas por metro quadrado, mas se aquilo não estiver sendo atingido, eu tenho que ir a campo, além de fazer o ciclo do PDCA, eu vou apropriar de fato para que, nas próximas etapas, eu, ao invés de estabelecer 2 horas, estabeleça 3 horas, já que 3 horas por metro quadrado é o que de fato foi apropriado em campo, é aquilo que eu faço. Uma boa construtora, é óbvio, é triste que as construtoras não tenham os preços apropriados, essa dinâmica, essa rotina de apropriação de custos, apropriação de quantitativos, apropriação de índices, né? Quantas horas que a pessoa gasta para assentar, por exemplo, um azulejo, assentar uma pia, né, de granito? Não sei, mas quem tem controle faz apropriação de custo, apropriação de índice, e aí consegue fazer cronogramas, inclusive orçamentos cada vez mais detalhados. Então, sempre que você vira aí apropriação de alguma coisa, significa medir de fato lá em loco aquilo que foi feito. É um índice de produtividade, é um consumo de material, é um custo que está sendo gasto ali naquele serviço. Maravilha? Então, sempre que a gente fala de apropriação, lembre-se disso, embora não seja assunto específico de ciclo PDCA. Vamos resolver questão, então, neste assunto. Julgue o item relativo ao acompanhamento, fiscalização e controle de execução de obras e serviços. O ciclo PDCA é uma forma de representação do princípio da melhoria contínua do gerenciamento de obras. Consiste em planejar, desenvolver, começar, check, né, que não é começar, e avaliar. Aqui no caso é act, né, agir. Portanto, planejar, desenvolver, a gente pode aqui planejar até considerar desempenhar como fazer, desenvolver, mas começar e avaliar não. Então, está errado. Plan, do, check and act. Planejar, fazer, checar e agir. Um dos princípios do gerenciamento de obras é denominado de ciclo PDCA.
Planejar, desempenhar, checar e agir. Analise as afirmativas abaixo relacionadas a este princípio. Os processos construtivos são avaliados ao longo das etapas do ciclo, sendo continuamente avaliados e ajustados, devendo ser aplicado no máximo 5 ciclos PDCA. Não, princípio da melhoria contínua, quantos forem necessários. Falso. Quando os resultados obtidos diferem do planejamento, deve-se tomar medidas corretivas, que correspondem no ciclo PDCA à etapa de agir. Isso mesmo. Planejar, desenvolver, desempenhar, checar e agir, corrigindo ou mantendo aquilo que se deseja, né, aquilo que for satisfatório. Na etapa de checar, check, é feito o monitoramento e controle do projeto, comparando o previsto com o que foi realizado. Exatamente, aqui a gente tem as KPIs, né, os indicadores-chave de performance, para a gente comparar e ver se aquilo foi ou não satisfatório. Portanto, nós temos aqui gabarito C, afirmativas 2 e 3, corretas. O ciclo PDCA evidencia o princípio da melhoria contínua, sendo entendido como um conjunto de ações ordenadas e interligadas, dispostas graficamente em um círculo no qual cada quadrante corresponde a uma fase do processo. Correspondem a ações descritas na fase D. O que é na fase D? P, D, C, A. Planejar, desenvolver, né? Fazer, checar e agir. O desenvolver, lembra que eu disse que desenvolver aqui não é só executar o serviço, eu preciso treinar, capacitar, conscientizar a equipe que será responsável pelo desenvolvimento. Depois que eu planejei, vou desenvolver. Então aqui, ó, implementações corretivas, não. Aqui, ó, ações corretivas, não. Já é lá no ACT, né? Motivar, sim. Estudar o projeto não é. Informar e motivar, sim. Informar e motivar e executar a atividade. Tá, aqui é o mais correto. Metodologia a gente define lá no planejamento. Gerar cronograma também lá no planejamento. Então, gabarito aqui, letra C, meus queridos. Vamos dar sequência para finalizar esse assunto. Super simples, gente. Isso aqui você não erra. PDCA você não erra, não dá vacilo. De acordo com a ABNT NBR ISO 9001, no que diz respeito ao sistema de gestão da qualidade, executar ações para melhorar o desempenho representa qual das etapas do ciclo PDCA? Executar ações para melhorar o desempenho. Ora, planejar não é. Fazer. Fazer é executar o que foi planejado. Checar, eu indico, comparo com as KPIs, né, indicadores de performance. E aqui no agir é o que? Tomar providências em relação ao que foi checado. Está de acordo? Mantém. Não está de acordo? Melhora, implementa, executa ações de melhoramento de desempenho conforme for necessário. Change, mudar, nem é um desses fatos. Portanto, aqui, muito cuidado, tem alguma sutileza ali na definição das etapas, embora não seja difícil. Gabarito letra D, act ou agir. O inventário de riscos é um documento de caráter preventivo que identifica e lista os perigos das atividades laborais. Entretanto, o inventário de riscos precisa ser constantemente revisto, porque as atividades podem se modificar e novos perigos podem surgir, além de outros serem mitigados. Para essa reavaliação contínua, pode-se utilizar o ciclo PDCA, no qual a letra A desse acrônimo indica ACT. ACT, que é o quê? Verificar o atingimento de meta? Não, é check. De checar aqui. Execução do plano é o do, de fazer. Opa. Vamos lá. Padronizar e treinar. Opa, não sei. Estabelecer um plano de ação. Aqui, plan. Ele quer saber do act. Lembra? Agir. Agir vem de fazer, mas vem também de treinar. Colocar o plano em prática. Então, olha, essa questão, o A de agir, é de padronizar e treinar ou é de colocar o plano em prática? Esse colocar o plano em prática aqui vem do fazer, né?
Então aqui o ACT seria o padronizar e treinar. Não concordo assim, achei essa questão um pouco nebulosa, né? Porque o ACT, que é a última etapa, vem aqui de atuar corretivamente, ó, agir de acordo com o avaliado, de acordo com os relatórios. Então, sim, é agir, consolidar processos ou confeccionar novos planos de ação, de forma a melhorar a eficiência e eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. Aqui a banca, então, deu como padronizar e treinar, etapa de ACT. Embora aqui, olha, fazer seria treinar, motivar e executar as atividades. Fica essa dúvida, essa questão, poderia caber aí algum recurso. A busca por sistemas de gestão da qualidade pelas empresas consultoras foi intensificada nas últimas décadas, visando a padronização e a qualidade do processo. Além desses sistemas, outros se sobressaíram mais recentemente, como o de gestão ambiental e o de segurança na saúde do trabalho. Considerando o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, julgue o item a seguir. O ciclo PDCA é utilizado para o estabelecimento dos elementos básicos do sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho. Se é um processo que exige monitoramento contínuo, se exige aprimoramento, visa padronização e qualidade dos processos, ele pode sim, mais uma vez, ser aplicado. Então ele fala que é utilizado, provavelmente porque alguma normativa interna do órgão pode ser que estabeleça isso. Aqui nesse caso a CESP deu como correta, provavelmente por mais uma padronização do Banco da Amazônia, no caso ou de alguma NR, né, que eu não me recordo se existe esse planejamento. É fato que, quando se trata de medidas de segurança, sempre vai ser atividade cíclica avaliando o risco, em que o trabalhador se expõe, e propondo medidas, verificando se essas medidas são eficientes, se evitam acidentes. Então, sempre segurança do trabalho trabalha sempre com ciclo PDCA, ou processo de melhoramento contínuo, né? Vamos para, acho que essa aqui agora sim é a última. FCC diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta o método de controle de processos PDCA, também conhecido como ciclo de Deming. Identifique as etapas do ciclo PDCA assinaladas no gráfico 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Gente, planejar. A gente sabe planejar, agir, checar e... Desculpa, planejar, fazer, né? Checar e tomar atitudes, agir. Veja o desenho que eu coloquei na figura. Análise do processo e elaborar um plano de ação. Beleza, estudei o problema, elaborei um plano de ação. Vou agora executar. Lembre-se no do aqui de fazer, tem execução, mas tem treinamento da equipe, conscientização, capacitação. Depois, verificar de acordo com os indicadores de performance, checar. E por último, padronizar ou tomar alguma conclusão ali, né? Se precisa melhorar, se não precisa, alguma ação corretiva, caso seja necessário. Se não, se está ok o processo, a gente padroniza, estabelece como processo de referência, né, a ser seguido. Monitoramento contínuo, ciclo PDCA, era isso e até a próxima.